Irmãos, graça e paz, eu quero convidá-los, desde já, a abrir a sua Bíblia lá no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Nós estaremos, durante os próximos minutos, meditando sobre a importância que nós temos de alcançar os nossos. Amados irmãos, nós estamos vivendo tempos aos quais nós precisamos abrir os nossos olhos e precisamos abrir o nosso coração para aquilo que Deus está falando neste tempo, através da sua palavra. Nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando sobre a importância que nós temos de alcançar as pessoas, a começar dentro dos nossos lares. Porque o tempo em que nós estamos vivendo, eles são terríveis, eles são cruéis. O que nós estamos vendo é um levante cada vez maior, com doutrinas, com ideologias que tentam cercear, tentam mirar o coração dos nossos filhos, tentam mirar o coração dos nossos adolescentes e jovens e também ao coração daqueles que, porventura, acreditam ou acham que a Bíblia, de certa forma, é uma espécie de amuleto ao qual eu não preciso de fato ler, eu não preciso meditar, eu não preciso investir tempo de maneira tal que Deus possa falar, possa ministrar ao meu coração. O que nós estamos percebendo gradativamente é um cerco em relação à profissão da nossa própria fé. Você pode falar sobre o que você quiser nos dias de hoje, mas se você expor a palavra de Deus assim como ela é, você corre o risco de ser processado das mais diversas formas. No que tange as nossas crianças, apenas um pequeno exemplo, antes de nós lermos o texto, um importante meio de informações a respeito de neurodesenvolvimento infantil. Nesses últimos dias lançou uma matéria, fez toda uma explanação, atacando justamente a identidade das crianças, aonde essa questão das meninas terem o hábito de brincar com coisas de menino, e meninos com coisas de meninos, é uma questão totalmente sexista, retrógrada, imposta pelos pais. E isto são profissionais de educação que atuam diretamente com o neurodesenvolvimento, crianças com necessidades especiais, que carecem de suportes. Esse é apenas um pequeno exemplo que nós estamos vendo. O mundo não está brincando. E é necessário que a gente, de fato, abra o nosso coração, abra os nossos olhos para o momento em que você e eu fomos chamados a viver. Eu quero te chamar a atenção a algo que Mordecai fala, ou Mardoqueu, dependendo da versão, fala para sua sobrinha Esther. Esther já está no palácio de Xerxes. Esther já está ali há algum tempo sem ser recepcionada pelo seu marido. E então Amã tenta ali criar toda uma estratégia para aniquilar Mardoqueu e aniquilar em conjunto o povo judeu. E aí então Xerxes assina lá, coloca o seu anel em relação a um decreto que vai em determinado tempo exterminar todo o povo judeu. E aí então Mordecai se veste com vestes, se rasga, coloca cinza sobre a sua cabeça, mostrando realmente tristeza profunda. Esther fica sabendo, vai perguntar o que aconteceu, e então Mardoqueu avisa sobre o que está acontecendo, e aí pede para Esther então se posicionar. Esther vai mandar um recado dizendo: olha, o rei já não me recebe, já tem 30 dias, e se eu chegar lá e ele não fizer um sinal, de polegar para cima ou com o cetro, ele pode mandar me executar. E aí então Mardoqueu manda uma resposta para Esther e fala: olha,
Quem sabe não foi para este tempo que Deus te levantou. Se você não fizer nada, socorro e livramento virá da parte do Senhor. Mas a você e a sua descendência, eles serão extirpados da face da terra. Em outras palavras, quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou no lugar em que você está para fazer a plena diferença. O lugar que você está é o seu campo missionário, é o seu campo de alcance. O lugar que você está é um lugar onde Deus coloca-o como firme fundamento para influenciar, e você pode influenciar, porque sobre você, sobre as nossas vidas, paira o Espírito Santo de Deus, que nos dá poder, que nos dá autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões, que nos dá autoridade para pregar aos cativos. Por isso, eu vou pedir para ser projetado, porque a minha versão pode ser um pouco diferente da que os irmãos estarão vendo aqui. Mas Marcos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, eu vou estar lendo. Vou pedir para colocar aqui. Se não der, eu leio na minha própria versão. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou ler na minha própria versão. Vamos lá. Preste bem atenção na sua própria Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 1 até o verso 20. Diz assim: Assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos ou dos Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés, ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. E quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro, se curvou diante dele e então soltou um forte grito: Porque vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus eu suplico que não me torture. Pois Jesus havia falado ao espírito: saia desse homem, espírito impuro. E Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante, em algumas versões, ao abismo. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. E chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. E estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. E a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região de Decápolis, ou das 10 cidades, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. E eu vou convidar você a fechar os seus olhos novamente, e nós vamos orar e ver na palavra aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações. Pai, nós novamente elevamos o nosso coração até o teu trono de graça,
e nós suplicamos que a Tua palavra fale ao nosso coração. Ó Deus, que não saia da minha boca nenhuma palavra de cunho meramente humano, ó Deus, mas que o Senhor tenha toda a primazia. Ó Deus, que a palavra seja realmente exposta como ela é, e que ela possa nos levar a tomadas de decisão, ó Deus, que influencie o nosso dia a dia, especialmente no nosso âmbito familiar, Senhor. Ó Deus, é o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Uma coisa que você precisa logo de cara entender é que tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas vão narrar a mesma situação. Só que Mateus vai apresentar 2 endemoniados. Marcos e Lucas, apenas um. E você vai me perguntar por que essa diferença? Por causa de escopo, por causa de direcionamento. Mateus ele tem uma intenção muito clara quando escreve a sua carta, o seu evangelho, que é de falar a respeito da messianidade de Cristo. Então, para ele não importa se são um, se são 2. A questão é que Jesus é o Verbo encarnado, ele é Deus e tem o poder de fazer todas as coisas, inclusive trazer libertação àqueles que estão aprisionados pelo inferno. Já como Marcos tem a intencionalidade de falar a romanos, e os romanos tinham toda aquela questão de força, de poder, de autoridade, Marcos ele esmiuça, porque um daqueles endemoniados chamou mais a atenção, tanto de Marcos quanto de Lucas. E então ele vai trazer alguns detalhes a mais, e mostrar para os romanos, olha, esse Jesus é quem tem poder, é quem tem autoridade, é aquele a qual todo mundo, todo o universo está debaixo das suas mãos. E Lucas, por ser um médico e um historiador, ele vai também extrair algumas outras informações. Mas partindo da visão de Marcos, nós vamos encontrar um homem que a palavra de Deus fala que não sabemos o quanto tempo ele estava ali entre os cemitérios, mas ele ali habitava. Ele já era um ilustre conhecido, entre aspas, das pessoas da região. Por quê? Por inúmeras vezes as pessoas tentaram prendê-lo, tentaram tirar ele talvez dali. Muitos ficaram com medo daquele homem, mas, como ninguém conseguia fazer nada, deixe ele viver lá nos sepulcros, deixe ele viver lá nos lugares aonde os mortos habitam. Até porque, ironicamente, aquele homem está morto por ser habitação de uma legião de demônios, vivendo num lugar literal de mortos. O que aquela legião não esperava é que por ali passaria Jesus. Mas antes de encontrar-se com Jesus, deixe-me fazer uma pequena ponte em relação a este homem aprisionado. A grande questão, não diferente, é que muitas vezes as pessoas estão aprisionadas não necessariamente por uma legião de demônios. Mas quantos e muitos estão aprisionados pelos seus próprios pecados e delitos? Tim Keller, um brilhante professor de teologia, pastor, escritor, falecido algumas semanas atrás, tem um livro muito interessante a respeito do ego. E ele mostra exatamente isso, como que o nosso ego, como nós vivemos para nós mesmos, como nós somos autocentrados nas nossas próprias vontades, nos esquecemos que quando nós vivemos para nós mesmos, nós deixamos Deus de lado. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós estamos aprisionados aos nossos desejos. Porque a verdadeira liberdade encontra-se no fato de que eu, podendo fazer algo, não o faço. Isso é liberdade. Eu posso ir a determinado local, mas aquilo me convém? Não me convém, então não irei, porque a minha liberdade diz que eu posso ir, mas eu entendo que não devo ir. Mas quando eu vou, eu mostro que eu sou escravo daquilo. Quando eu faço algo que desagrada a Deus, mostra
que eu sou escravo daquilo, mostra que eu sou escravo das minhas vontades, mostra que eu sou escravo dos meus desejos, que eu estou aprisionado por grilhões. Porque é exatamente isso que o pecado faz. Deixe-me apresentar pelo menos 4 questões que o pecado age em nosso meio. Primeiro, ele afeta o nosso destino. Como assim? Se você pegar o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 4, verso 8, verso 24, de maneira bem sucinta, o capítulo 15 de Lucas, ele vai narrar 3 situações de perda. A primeira é uma ovelha que se perde diante de outras 99. E o pastor vai, então, ao encontro daquela ovelha. E nós vamos ter um contraste entre a ovelha perdida e o filho perdido. Porque a ovelha, ela se perde, ela simplesmente perde-se do caminho, do direcionamento. E ela precisa voltar, e ela não sabe como voltar. O pastor então vai atrás daquela ovelha, diferente do filho, que sabe aonde o pai mora, sabe tudo que o pai fez, e quando ele cai em si, ele volta para casa. Há uma diferença. Mas o fato é que a ovelha está perdida, no verso 8, a dracma está perdida, no verso 24, o filho está perdido, porque o pecado nos torna perdidos. Nos distancia do nosso alvo, do nosso direcionamento, de vivermos uma vida plena com o Senhor. A segunda coisa que o pecado faz é que ele afeta a nossa vontade, você querendo ou não. Apenas tomando como exemplo João capítulo 8, verso 44, João capítulo 8 é uma passagem bem explosiva, porque é um debate ali acalorado de Jesus com os fariseus, e sai faísca para tudo quanto é lado. E Jesus vai dizer para eles, olha, vós tendes por pai, verso 44, ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala-lhe do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Estou dizendo, olha, vocês estão vivendo dessa forma porque as vontades de vocês foram afetadas pelo pai de vocês, por Satanás, que buscam satisfazer as suas próprias vontades, porque estão aprisionados pelo pecado. E não apenas afeta a nossa vontade, mas afeta o nosso corpo também. O médico Lucas, no capítulo 13, verso 11, vai dizer, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, embora nem toda enfermidade seja ação do diabo, mas há enfermidades aos quais fora lhe dado permissão para. E esta mulher é um exemplo. Mas não apenas no aspecto espiritual, mas Davi também vai nos lembrar de um pequeno detalhe, que enquanto ele estava ou continuava no pecado, ele sentia como seus ossos, como se eles estivessem sendo esmagados. O pecado é espiritual, mas afetava o corpo físico. O pecado, ele afeta o nosso destino, ele afeta a nossa vontade, ele afeta o nosso corpo, e não apenas por aí, mas ele também afeta os outros. Os efeitos do pecado não são apenas sobre quem o comete, mas a todos quantos estão ao meu redor. E eu dou um pequeno exemplo. Quem pecou lá atrás? Quem comeu do fruto proibido? Foi Adão e Eva. Mas por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós passamos a ser concebidos em pecado. O pecado de um trouxe consequência a todos os demais. Quando eu estou mentindo para alguém, quem está acreditando na minha mentira está sendo prejudicado.
Porque está crendo em algo que não é verdadeiro. Eu sou o pecador que estou proferindo a mentira, mas a minha mentira vai se alastrar por pessoas que vão ouvir e vão repassar algo que não é verdadeiro. Se eu subtraio um valor de uma empresa a qual eu trabalho, quem cometeu o pecado, quem foi o ladrão, fui eu. Mas pessoas serão prejudicadas por aquele desfalque, que poderão ser demitidas ou qualquer outra coisa, a depender do volume a ser surrupiado. O pecado, ele não afeta apenas aquele que comete, mas ele afeta as pessoas que estão ao redor delas. Aquele homem estava preso, aquele homem estava ali sendo habitado por aquela legião. Se nós formos analisar de uma maneira literal, uma legião era um destacamento romano de 6.000 homens. A julgar que 2.000 porcos se suicidaram, então por baixo, aquele homem estava possesso por pelo menos aí 2.000 espíritos imundos. Da mesma forma, aquele homem estava aprisionado. Muitos da nossa geração estão aprisionados também, e muitos não se dão conta disto. Porque os olhos muitas vezes estão fechados para. Você fala, você mostra, você prova por 2 mais 2 são igual a 4, e a pessoa vai dizer, não, é 5. E é necessário uma intervenção. É necessário um libertador. E agora, retomando, Jesus está passando para aquela localidade. E observe o detalhe que chama a atenção. Aquele endemoniado vai até Jesus. Não é Jesus que está indo até ele, mas ele vai até Jesus e faz um questionamento que você vai observar tanto em Marcos quanto em Lucas, dizendo, Senhor, olha, não chegou o tempo ainda, olha, não nos mande para o abismo. E aí você fica assim pensando, cara, o que esses capetas estão pensando? Não chegou o tempo ainda, não nos atormente ainda, não nos lance para o abismo. É que se a gente fosse estudar um pouquinho mais a fundo, se você ler, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 9, verso 1, Apocalipse 11, verso 7, Apocalipse 20, verso 1 e o verso 3, você vai observar que o abismo é um lugar onde muitos demônios estarão aprisionados, ou foram aprisionados até a soltura do diabo. É uma questão escatológica, não vou entrar nos detalhes, mas estavam justamente preocupados com isso. Se Jesus manda a gente para o abismo, a gente vai ficar lá preso um tempão. Então a gente precisa negociar aqui. Mas com Jesus não tem negociação, porque você observa que Jesus simplesmente manda eles irem embora. E eles têm uma estratégia, falam, olha, tem uns porquinhos ali, a gente não pode entrar neles. A tentativa de gerar confusão, por quê? Porque para o judeu era proibido eles criarem porcos. Os porcos eram animais imundos. Se você for pegar a história ali dos 400 anos de silêncio profético, uma das formas que Antíoco Epifânio, isso está lá no livro de 1 Macabeus, você fala assim, pastor, mas o livro de Macabeus é um livro da Bíblia de Jerusalém. O primeiro livro de Macabeus é um livro histórico, ponto. Tá? O segundo já é invenção, mas o primeiro livro ele é histórico. Ele vai mostrar que Antíoco Epifânio, ele vai lá, ele entra no templo e profana o templo de que maneira? Sacrificando um porco lá dentro. Espalhando sangue para tudo quanto é canto. Para o povo de Israel, o porco era imundo. E ele não deveria fazer, não é, a criação deles. Então, se tinha judeus criando porcos, já estava ali errado e pecado. Mas também poderia ser pelo fato de que a Decápolis também era um compêndio ali de várias cidades gentias ou gentílicas. Então, você tem outros povos ali que estavam cultivando e a tentativa era criar um problema. Mas Jesus dá autorização. Era para os porcos? Vai lá. E traz a restauração àquele homem. Traz sanidade àquele homem.
Romanos capítulo 4, verso 17, diz assim, olha, como está escrito, por parte de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, a qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já o fossem, ou chama à existência aquilo que ainda não existe. Deus pega aquele homem, aprisionado, acorrentado, embora as correntes não fossem capazes de segurá-lo, e liberta, traz sanidade. Lucas vai dizer que aquele homem vivia nu. E Jesus restaura-o completamente. E é exatamente isso que ele veio fazer. Há 700 anos atrás, o profeta Isaías já dizia a respeito do Messias, capítulo 61, verso de 1 a 3. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. O que Jesus realiza na vida daquele homem, ou daqueles homens, nada mais é do que a concretização daquilo que Isaías já havia profetizado. Ele veio para libertar os cativos. E eu não estou falando do livro de Rebecca Brown, joga fora, tá bom? Mas ele veio para libertar os cativos, aqueles que estavam aprisionados, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Essa é a missão de Cristo, conduzir o seu povo. Ele veio para os seus. O grande problema é que o evangelista João, no capítulo 1, vai declarar que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí é uma outra história. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. Jesus, ele veio para os seus, ele veio trazer vida aos seus, ele veio trazer luz aos que estavam em trevas. Mas as pessoas amaram mais as trevas do que a Deus. Eu achei fantástico. Não assisti todo, porque não tenho paciência para assistir, não é? Mas num dos últimos podcasts do Inteligência, lá do historiador Rodrigo, mais lá o Pirula, eu vi que no final ali, ele fez uma chamada, o Rodrigo para o adversário ali, falando justamente, eu não estou aqui para ganhar debate, eu não estou aqui para ganhar e mostrar que meus argumentos são superiores aqui, mas eu estou aqui para mostrar que Deus te ama, Deus se importa com você. Porque se você permitir, Ele pode fazer grandes coisas na sua vida. Gente, eu não sei quanto tempo demorou o debate, mas eu tenho certeza, pela afeição que o Pirula fez, o Espírito Santo mexeu com o coração dele. É isso que Deus nos chama. Deus não está chamando aqui você e eu para ganharmos debates, não está chamando você e eu para dizermos que somos maiores e melhores, está dizendo aqui para que você e eu venhamos a dizer às pessoas que estão ao nosso redor, Ele veio para te libertar, Ele veio para te salvar, Ele veio para te restaurar, Ele veio para te dar novidade de vida. Ele veio para pregoar o ano aceitável sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu casamento. Esta é a missão que o Senhor veio fazer, é esta a missão que Ele realizou. Aquele homem é alcançado, aquele homem é transformado. Quando a população chega, está lá aquele homem sentado, conversando, vestido. Inicialmente todo mundo fica assustado. Olha o que aconteceu. Aí chega o pessoal que viu o ocorrido e começa a dizer, olha, ele deu ordem para os espíritos e entraram nos porcos, os porcos se mataram, e enfim. E aí o pessoal já ficou, opa, esse cara vai dar prejuízo para a gente. Então vamos mandar ele embora. Mas aquele homem quer agora caminhar com Jesus. Aquele que opera o grande milagre é expulso de Gadara. Mas aquele homem quer seguir a Jesus. E eu fico pensando, com os meus botões,
que se esse acontecimento tivesse ocorrido nos nossos dias, talvez o cenário gospel já teria pego esse homem, né, para poder fazer algumas apresentações. Hoje, nesta noite, estará conosco presente o ex-endemoniado de Gadara. Estará conosco aquele que nenhuma corrente conseguia prendê-lo. Nesta noite irá falar o ex. Observa que Jesus não faz esse tipo de lobby. Na verdade, Jesus não está nem um pouco preocupado com isso. Ele simplesmente fala para aquele homem, fala, olha, muito legal que você quer vir conosco, que Deus te abençoe, mas eu quero que você volte para os seus. Eu quero que você anuncie a eles o que eu fiz por você. Eu quero que você testifique a respeito da obra que eu realizei na sua vida. Você era um prisioneiro, você agora é liberto. Você era sujo, você agora é limpo pelo poder do Senhor. Você andava em sepulcros, em morte. Eu te chamo para você viver em novidade de vida. E ele pede, vá para os seus. Everett F. Harrison é um escritor bíblico que diz assim, o homem não é liberto da escravidão apenas para o prazer de desfrutar a liberdade concedida por Deus, mas também para dar o seu testemunho aos outros em relação ao divino libertador. Você não é alcançado pela graça de Deus para dizer simplesmente, olha, eu fui alcançado, sou crente agora. Você é alcançado para que você possa testificar aos outros, o Senhor mudou a minha vida. O Senhor transformou a minha vida. E por que Jesus assim o fez? Eu fiquei pensando aqui em algumas possibilidades, do ponto de vista bíblico. Primeiro, porque o lar é o principal campo de atuação missionária que há. E se o seu testemunho de vida ali não brilhar, não fará diferença em nenhum outro lugar. Jesus manda aquele homem para sua casa, porque se o testemunho de vida dele não valer na sua casa, não presta para lugar nenhum. Se você não consegue ser cristão, aonde todo mundo de fato te conhece, e ali é terrível. Porque embora você esteja andando em novidade de vida, vão te lembrar coisas que você fez há tantos anos. Ah, mas você já fez isso tal. Sim, eu fiz, me arrependo, mas eu ando agora em novidade de vida. O maior lugar de testemunho é dentro da sua própria casa. Segundo, a família é o seu bem maior. E de nada vai adiantar você ser bem sucedido aos olhos do mundo, perdendo os seus familiares a Satanás. Querido, vamos ser sinceros. Sincera. Como assim sincera? Se você não conhece a história da palavra, a origem da palavra sinceridade, vou rapidamente te lembrar. Aqueles que já conhecem, segura a peteca aí, não é? O repeteco. Mas os antigos marceneiros, carpinteiros, eles pegavam a árvore, às vezes a árvore tinha imperfeição, e aí eles tinham que fazer o móvel em cima daquela madeira, e o que eles faziam? Faziam todo o trabalho e cobriam aquelas imperfeições com cera. Só que o móvel, no calor escaldante do Oriente Médio, ele ia fazer o quê? Começar a derreter, e o comprador iria ver que aquele objeto ao qual ele comprou, perfeito, tinha ali as suas imperfeições, os seus buracos que havia sido coberto com cera. Então, quando um comprador chegava até um carpinteiro ou um marceneiro, o que ele dizia? Olha, eu quero um móvel, mas sem cera, como ele é. Então, sinceridade tem a origem nessa terminologia, sincera. Eu quero ver realmente como é. Então, vamos ser sinceros. De nada vai adiantar ganhar o mundo e você perder a sua família.
De nada vai adiantar você chegar ao topo do sucesso e você ter perdido seus filhos no caminho, ter perdido a sua esposa no caminho, ter perdido o seu esposo no caminho, ter perdido os seus pais no caminho. É certo que você e eu não podemos converter ninguém. Você e eu não somos a quarta pessoa da Trindade. Só há três: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é poderoso para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E é necessário que nós clamemos: Deus, abre os olhos dos meus filhos, abre os olhos do meu esposo, da minha esposa, abre os olhos dos meus pais. Eu não posso convertê-los, mas o Senhor pode. E eu pagarei o preço, Senhor, até vê-los aos teus pés. Queridos, para de terceirizar a evangelização dos seus. A responsabilidade é nossa. É certo que filhos são como flechas, uma vez que você lançou, eles vão. Infelizmente, às vezes, não acertamos o alvo. Mas seja fiel com o Senhor, dizer: Senhor Deus, eu vou me empenhar, eu vou fazer o meu melhor. Eu sei que no caminho nós vamos errar, nós vamos tropeçar e uma série de coisas, mas é motivo de pedirmos: Deus, nos dá a direção à sabedoria. É por isso que Deus manda aquele homem para casa. A família é o maior testemunho de vida cristã. Eles estão com você ao longo dos dias e poderão comprovar ou não a sua mudança de vida. Se tem alguém que pode afirmar categoricamente: ah, o meu pai é crente, minha mãe é crente, meu filho é crente e tal, são os seus. Na igreja a gente vem, coloca uma máscara e sorrimos, muitas vezes quando o nosso coração está despedaçado. Às vezes levantamos as mãos quando nós estamos completamente imersos no pecado. A nossa família conhece. É por isso que Jesus manda aquele homem para casa, fala: você vai lá. Seu primeiro campo missionário é lá. Não adianta você vir comigo, porque os seus precisam ouvir daquilo que eu fiz por você. E a palavra de Deus é tão grandiosa, porque ela vai dizer que aquele homem não apenas contente em falar a respeito daquilo que Cristo fez na sua vida aos seus, ele sai falando pela cidade inteira. Lucas vai dizer que ele sai pela Decápolis. Então ele sai da sua casa, ele vai para a sua cidade e ele vai para as cidades vizinhas, dizendo tudo aquilo que Deus havia feito. Amado e dileto irmão, como diria pastor Adão José, você e eu não fomos chamados para contar histórias. Eu ouvi de um pregador que um fulano que tinha a vida totalmente torta, havia um homenzinho torto, que andava no caminho torto, morava numa casinha torta, mas um dia ele encontrou Jesus e a sua vida endireitou. Não, o seu chamado, o meu chamado, olha, a minha vida era assim, era dessa forma. Mas o Senhor fez algo na minha vida. O Senhor tem feito algo na minha vida. O Senhor está realizando algo na minha vida, na vida dos meus. Testemunhar é dizer aquilo que Deus fez, está fazendo e com certeza continuará a realizar. Em um tribunal, se você for chamado para testemunhar um caso, você não vai inventar história, porque se você inventar história, você corre o risco de sair dali preso. Na vida espiritual não é diferente. Você e eu somos chamados para falar daquilo que Deus fez, Deus realizou. E Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A partir do lugar aonde Deus nos coloca. Às vezes confundimos, misturamos as estações. Bem que Deus poderia levantar um missionário na minha escola, um missionário no meu ambiente de trabalho. Opa, Deus já levantou. Deus levantou você.
Deus levantou a mim, é que você ainda não conseguiu entender a dinâmica. Você é a luz levantada por Deus no local onde você está. Às vezes a gente fica com receio de falar sobre a palavra de Deus. O ambiente escolar, né? A gente sabe que existem alguns pensamentos completamente contrários à palavra de Deus. Estava eu, bela tarde, meu aluno não havia estado, e estava com alguns professores ali, que eu sei bem, qual o posicionamento, que defendem o que creem. E nós ficamos ali meia hora, falando a respeito da palavra de Deus, meia hora ali, dizendo, olha, realmente, o que a palavra de Deus diz, o que a Bíblia diz. A gente fica com dedos, né? O que vão pensar, o que vão dizer, o que vão achar. Mas nós somos colocados lá para ser a luz. E quando você e eu falamos a respeito da grandeza de Deus, do poder de Deus, é o Senhor quem vai fazer a obra, é o Espírito Santo quem vai convencer, é o Senhor quem vai fazer com que aquela semente comece a germinar, comece a crescer e comece a fazer com que a pessoa vire para você e diga, olha, você não pode orar por mim? Olha, eu acho que eu preciso ir para a igreja. Você é o missionário de Deus aonde Deus te colocou, mas acima de tudo, você é a resposta de Deus no local em que você se encontra. Como eu disse, aquele homem podia ser uma bela aquisição para o cenário gospel, mas Jesus corta isso pela raiz e fala, não quero isso. Eu quero simplesmente que ele seja ele mesmo e fale o que eu fiz através da vida dele. Eu quero que ele seja a diferença. E à medida que você vai falando, à medida que você vai ministrando, Deus vai agindo, Deus vai operando. Os tempos não ficaram mais difíceis. É nós que perdemos a fé em um evangelho que é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Não é o cristianismo que enfraqueceu ao longo dos anos. São os cristãos que não creem mais que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Quantas vezes ao longo da história de Israel, quando nações ameaçavam invadir a Judá, a Israel, e o povo clamava, eles não tinham saída, não tinham exército para isso. E às vezes Deus confundia o próprio exército, às vezes Deus levantava um único anjo. Um único anjo mata lá 185 mil numa pancada só. Eu fico imaginando ali Eliseu e o seu auxiliar. Eliseu está lá, e aí ficam sabendo que Eliseu está na cidade X, e aí manda um exército poderoso, e Eliseu está tranquilo. E Geazi, que é o seu servo, está preocupado, a gente vai morrer, a gente vai... E aí Eliseu vê assim, Senhor, abre os olhos de Geazi. E aí simplesmente a visão de Geazi é aberta e ele vê uma legião, cavalos de fogo. Mas fica tranquilo, Deus está aqui. Não é que Deus se tornou menor, é a nossa fé que se transformou em algo semelhante a um pigmeu, a um ser pequeno. Não é que Deus deixou de alcançar a sua família, a minha família. É nós que perdemos a fé de que Deus pode fazer. De que Deus pode mudar o seu ambiente de trabalho. De que Deus pode mudar o ambiente ao qual os seus pés pisam. O Deus que libertou aquele homem aprisionado por mais de 2.000 espíritos. É o mesmo Deus que pode fazer o que quiser, como quiser.
Conforme nós lemos aqui, Paulo escrevendo aos Romanos, que pode trazer à existência o que não existe, que chama do espiritual e materializa no material. É o Deus, conforme cantamos aqui, que pega ossos e traz-os de volta à vida. Mas a pergunta é, e a sua fé e a minha fé, onde fica? Faça uma pergunta sincera ao seu coração. Se a sua família hoje for levada, acontecer uma situação trágica, os virem a falecer, só você, tenha sobrevivido, você pode assegurar que todos eles estarão com o Senhor? Você pode assegurar que todos eles estarão com Cristo? Se você fechar os seus olhos, você também estará com eles? Você pode assegurar isto? Se não, o que você e eu estamos fazendo? Você e eu somos chamados para alcançar os nossos. É isso que Jesus está dizendo àquele homem. Alcance os seus. Volte. Fale à sua família. Fale para os seus. Porque sou eu quem age através da sua vida. E a família, a cidade, Decápolis alcançada. Antes de orar, D.L. Moody foi um dos grandes homens que Deus usou ao longo da história. Certa feita ele fez uma oração ao Senhor dizendo: Senhor, dá-me 100 homens completamente comprometidos com o Senhor, que temam apenas uma coisa, temam ao pecado. E nós alvoroçaremos o mundo. Mundo está dizendo, olha, levante homens e mulheres que temam tão somente o pecado. E eles vão fazer uma verdadeira revolução, libertando vidas, transformando vidas, libertando aqueles que estão cativos, aprisionados, para aquele que verdadeiramente é a liberdade. Aquele que verdadeiramente é a verdade, é a vida. Não é à toa que no mesmo capítulo 8 de João nós vamos encontrar: e conhecereis a verdade o quê? E aí você pergunta, mas quem é a verdade ou o que é a verdade? Aí você vai lá para o capítulo 14, no verso de número 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aí você volta para o capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade. Quem é essa verdade? Cristo. E Cristo te libertará. Feche seus olhos. Nós vamos orar. E eu quero convidar você a fazer uma reflexão séria. Você não está aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso. Você não acordou hoje dizendo, hoje eu vou lá para a igreja porque não tem nada que fazer. Não, Deus te trouxe aqui para ver o que você viu nesta noite. Mas para lembrar a você que você foi salvo, você foi alcançado com um propósito. Os seus grilhões foram quebrados. Você foi tirado dos sepulcros. Para que você vivesse em novidade de vida, para que você vivesse a plenitude do Espírito que há no Senhor, mediante o Espírito Santo. Para que você venha dizer aos seus, tal qual Cristo me transformou, Ele quer transformar você. Tal qual Cristo me libertou, Ele quer libertar você. E não fique preocupado se não irão te ouvir, se irão debochar.
traga ao coração aquilo que Deus fala mediante o profeta Isaías, que a minha palavra lançada, ela jamais volta vazia. Que aquilo que você está dizendo, aquilo que você está proferindo, aquilo que você está testemunhando, aquilo que você está profetizando, se cumprirá, não pela sua força, mas pela força de Deus, pelo Espírito de Deus. Alcance os seus. Pai, nós queremos nos colocar nas tuas mãos. Nós queremos rogar, ó Deus, ao Senhor força, sabedoria, discernimento. Queremos rogar ao Senhor unção, um coração quebrantado, um coração contrito, para que possamos, ó Deus, em Ti, enchermos do amor real, enchermos-nos do amor verdadeiro, que é o Senhor. Enchermos-nos, ó Deus, de compaixão e graça, para que possamos, ó Deus, entender que o nosso maior campo missionário é a nossa casa, é o nosso lar. E a partir, ó Deus, da nossa casa, ó Deus, as pessoas ao nosso redor, mas tudo começa no nosso lar. Ó Deus, enche-nos, ó Deus, com amor, enche-nos, ó Deus, com ousadia, enche-nos, ó Deus, realmente com a visão dos céus, de que vir à igreja não salva, dar o dízimo não salva, obras não salvam, mas o que salva é realmente homens, mulheres, ó Deus, que arrependidos, ó Deus, convertidos, reconhecem que Jesus de fato é Senhor, é Salvador. Ó Deus, mexe, ó Deus, com cada um de nós. Mexe com os nossos corações. Deus, nós estamos, ó Deus, em guerra. Nós estamos em guerra. Já estamos vendo, ó Deus, pessoas próximas, familiares, se perdendo por tantas coisas, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Ó Deus, nos levanta, como o Senhor levantou aquele homem, Senhor Deus, nas nossas casas, como testemunhas de um Deus que faz, de um Deus que opera, de um Deus que realiza. Para que, Senhor Deus, tenhamos a alegria de poder declarar o mesmo que Josué declarou lá atrás, capítulo 24 do seu livro. Olha, escolham a quem seguir, mas eu e a minha casa, nós serviremos, nós servimos ao Senhor. A minha casa será realmente uma casa de bênção, porque de fato Cristo é o firme fundamento do nosso lar. Ó Deus, opera grandemente. Ó Espírito Santo de Deus, derrama da Tua graça. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.